Salmo 133, o salmo da nossa meditação desse culto de oração. Diz a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre, e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou de nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, perdoa qualquer pecado, falta na nossa alma, no nosso coração, por Cristo Jesus, seu Filho. E neste momento, Senhor, fale conosco. Nós estamos aqui hoje com desejo de entender este salmo, Senhor, e de que eles ilumine a nossa alma, que seja também aplicado ao nosso coração. Portanto, pedimos também que o nosso coração se abra para a Tua Palavra e sejamos grandemente edificados, Senhor. Fale conosco, Senhor, em Cristo. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, chegamos a este salmo muito belo. Ele, podemos dizer assim, ele está ligado ao Salmo 134, que diz: Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor. Ao Salmo seguinte, 135, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Inclusive o Salmo 135 também fala da libertação que o Senhor operou em Israel, libertação do Egito, ferindo nações, versículo 10 aqui do 135. E este salmo, portanto, meus irmãos, está ligado a esse, mas especialmente no sentido de um chamado a louvar ao Senhor, a louvar a Deus, né?
É interessante nós observarmos que ele começa o primeiro versículo dizendo: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E ele encerra com o versículo 26, chamando-nos também da mesma forma: louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Então devemos louvá-lo porque Ele é bom, porque Ele é benigno, porque Ele tem derramado sobre nós o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, sua bondade, não é? E Ele tem feito isso e Ele é Deus. É bem importante nós observarmos também que Ele coloca, irmãos, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses. E Ele encerra dizendo, versículo 26, louvai ao Deus dos céus. Esse Deus, irmãos, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, deve ser objeto do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa confissão mesmo, de dizer, de declarar que Ele é esse Deus, e que Ele é o nosso Deus, e que nós devemos adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, por sua bondade, por Ele ser bom, por Ele ter operado essa bondade já tantas vezes, indiscutivelmente, sobre a nossa vida, meus irmãos. E esse salmo ele vai descrever aqui em relação a Israel, o que Deus já tem feito na vida de Israel, e na verdade no mundo inteiro, porque inclusive ele diz que, aqui no versículo 25, que dá mantimento a toda a carne. Então, o que ele tem operado não só em Israel, mas na verdade toda a criação. Então ele é bom, ele é Deus, ele é benigno, ele tem operado as suas misericórdias. É um salmo, meus irmãos, então, que nos chama ao louvor a esse Deus único, e inclusive, lembrando do salmo anterior, do 135, para que nós não louvemos os outros deuses. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, para que nós não venhamos atribuir louvor que é só dele, porque Ele é esse Deus Criador, que sustenta todas as coisas, bom, Redentor, né? Só Ele faz isso, e não atribuir aos outros deuses. Vocês lembram, na semana passada nós estudamos aqui, observem comigo aí, por favor, o 135, que diz assim, os ídolos, versículo 15 do Salmo 135, os ídolos dos gentios são prata e ouro, obras das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro nas suas bocas. Ou seja, esses deuses são falsos, criações humanas que não fazem nada. Então, que nós devemos, irmãos, adorar, bendizer, agradecer, louvar a esse Deus que é o único Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus dos céus, portanto, Deus verdadeiro, não criação humana, e que é bom, e que tem sido benigno conosco, tem nos abençoado, irmãos, e a sua benignidade, ela é contínua, ela dura para sempre. Tudo que nós temos, o fato de nós estarmos vivos aqui, mas principalmente, é isso que o Salmo vai apontar, a benignidade com o seu povo, a redenção do seu povo, que aqui, tirando-os do Egito, salvando-os, abençoando-os, preservando-os, isso aponta, esse aqui é um tipo da redenção em Cristo Jesus, aponta para a igreja, aponta para nós hoje. Esse é o principal motivo, irmãos, de nós louvarmos e nós adorarmos ao Senhor. É um salmo assim que, nesse momento, irmãos, em que a humanidade passa um tempo tão difícil, né? Nós devemos aplicar para nós esse salmo, porque, na verdade, a Bíblia inteira ela vai dizer, não há motivo para murmuração, para reclamar de Deus. Você sabe que a murmuração, ela vamos dizer assim, na essência dela, ela é reclamar de Deus, né? Da providência, das obras de Deus, dos planos de Deus. Na verdade, a Bíblia vai mostrar, podemos aplicar isso, que não há motivo para reclamação, mas para louvor, para adoração. É um chamado, irmãos, para nós louvarmos a Deus, para nós, nas nossas vidas inteiras, e com todo o nosso ser, nos voltarmos a esse Deus em gratidão, em louvor, bendizendo o seu santo nome, meus irmãos. É um salmo que repete, vamos dizer, o tema, né, dele,
Louvemos Ele porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, tem sido manifesto nas suas obras. Ele faz tudo isso porque Ele é bom, porque Ele é benigno, porque a sua benignidade dura para sempre. Vai se repetir sempre aqui essa frase, né? Vocês claramente percebemos aí. E alguns comentários vão dizer assim, bom, isso aqui quando eles cantavam, o povo cantava, era uma frase que o povo então repetia como resposta aos cantores, por exemplo, pode ser isso, mas enfim, fazia parte desse hino, irmãos, desse salmo. Mas mais do que meramente para uma repetição, a Bíblia aqui ela está enfatizando com essa repetição, o propósito é que nós tenhamos na nossa mente a bondade de Deus e a benignidade de Deus. Em toda circunstância, irmãos, inclusive nessas circunstâncias em que nós estamos passando nesses dias difíceis. Vamos então, irmãos, ler um salmo grande, né? Fica grande até mesmo por causa da repetição, mas nós vamos tentar aqui, pela graça de Deus, apresentar a sua mensagem, ainda que de forma, vamos dizer assim, panorâmica, mas apresentar a sua mensagem, irmãos. E nós podemos dividi-lo aqui em algumas partes. Do primeiro versículo ao versículo 3, a Bíblia fala do que o Senhor é, do que Ele é, do que Ele tem operado. Do versículo 4, meus irmãos, até aí nós temos o versículo 15, aliás, perdão, do versículo 4 ao versículo 6, nós temos, até o versículo 9, nós temos Deus como o Criador e o Provedor. Do versículo 10 até o versículo 24, nós temos Deus como Salvador, Redentor. E do versículo 25 ao 26 aqui é um encerramento em que volta a se falar aqui da providência, do cuidado divino, e chama aí novamente para louvar o Senhor. Então nós podemos dividir nessas partes aqui: o Deus, quem Deus é, bom, o Deus que cria, que sustenta, o Deus que salva. E esse é o chamado, meus irmãos, que Ele faz isso porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, e que nós devemos então louvar ao Senhor. Então eu convido os irmãos a nós lermos, irmãos, o Salmo, e meditarmos então no seu ensino aqui. Observe que ele diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a Bíblia vai dizer: Deus é bom. O ser de Deus é cheio de bondade. Deus é bondoso. Quando nós lembramos lá do capítulo 1 de Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, tudo que Ele fez era muito bom. Deus é bom. Deus, as suas obras são boas, são justas, são benéficas, são gloriosas, são cheias de bênção, produzem alegria, produzem vida, produzem, enfim, meus irmãos, tudo correspondendo a Ele. Como Ele é bom, tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é vivo, é glorioso, é belo. Deus é bom. E a benignidade dele, e esse vai ser a frase repetida, né? Dura para sempre. Como Ele é bom, a sua benignidade, a sua bondade, dura para sempre. Nunca se esgota, nunca termina, nunca chega um momento em que Deus deixa de ter benignidade, ter bondade, de derramar suas misericórdias, a sua bondade, mas ela dura para sempre, é contínua. E o Salmo diz: louvem ao Senhor por causa disso, porque Ele é bom, irmãos. Esse é algo que nós temos que colocar firmemente na nossa mente: a bondade de Deus, a bondade do Senhor, que Ele é bom e Ele tem derramado a sua benignidade contínua sobre as nossas vidas e sobre toda a criação, e que, portanto, nós devemos, em gratidão, irmãos, todos os dias, viver, cada dia, em todo momento de nossa vida, entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. É isso que nós devemos fazer. O oposto disso, como eu falei aos irmãos, é adorar outros deuses, é não louvá-lo e atribuir o louvor aos outros deuses.
E também murmurar, apesar de que a Bíblia não fala aqui diretamente, meus irmãos, da murmuração, mas é claro que aqui está subentendido, né? Que o oposto de louvar a Deus é murmurar e também atribuir o louvor que era dele aos outros deuses. Então isso nós devemos evitar, nós não devemos fazer. Nós não devemos viver para nenhum ídolo, nós não devemos atribuir o nosso louvor a nenhum ídolo, não devemos ficar murmurando, mas observar que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom, e isso se expressa na sua benignidade contínua, ou seja, a bondade de Deus está manifesta de que não se esgota a sua benignidade, mas Ele tem derramado sobre nós de muitas maneiras que o Salmo vai citar, como eu falei aqui há pouquinho, na criação, na redenção. Mas ele diz no versículo 2, meus irmãos, aí já voltando para a questão de que Ele é Deus único, diz assim: louvai ao Deus dos deuses. Ele é um único Deus, na verdade, Ele é Deus, Deus verdadeiro. Sempre repetindo, né? Porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 3, louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse que é o único Deus, esse que é o Senhor de verdade. Não existe outros senhores, não existe outros deuses, mas Ele é o Deus, e Ele é o Senhor de toda a criação, e a sua benignidade dura para sempre. Então, de nós não atribuirmos ao Senhor o louvor que é do Senhor a esses deuses, porque, irmãos, só Ele é bom, só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Esses são os motivos que a Bíblia está dando aqui para nós louvarmos a Ele continuamente, porque Ele é bom, Deus bom, o único Senhor, o verdadeiro Senhor, e tem derramado sobre nós a sua benignidade. Esse tem que ser, irmãos, a essência, o motivo de nós louvarmos ao Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, Deus bom, Deus que tem derramado sobre nós a sua benignidade. A partir do versículo 4, o salmista ele começa a apresentar a manifestação dessa benignidade, que já vamos voltar agora. Ele vai se voltar agora para as obras de Deus. Observe o que ele diz no versículo 4: aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse Deus bom, benigno, tem essa benignidade contínua. Essa benignidade se manifesta nas suas obras, se manifesta naquilo que Ele faz, aquele que só faz grandes maravilhas, irmãos. A Bíblia aqui está convidando o povo, está fazendo com que o povo olhe para o que Deus tem feito, para o que Deus é e para o que Ele tem feito. E o que Ele faz revela quem Ele é, como Ele é bom, como Ele é benigno, e a benignidade dEle dura para sempre. As suas obras são maravilhosas. Ele só faz grandes maravilhas. E Ele começa a falar da primeira grande obra, que é a criação. Então, meus irmãos, se voltando lá para o relato de Gênesis, né? Que é isso que está na mente do salmista, na verdade, o relato da criação, que apresenta Deus como Criador. Ele diz no versículo 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso mostra a bondade dele. Ele estendeu a terra, ele organizou a terra, Ele que criou a terra, organiza a terra e faz isso por entendimento. A Bíblia está dizendo aqui que a sabedoria do Senhor, e Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que o poder de Deus, a sua sabedoria, a glória dele, meus irmãos, a divindade dele se manifesta nas suas obras. Tudo que nós vemos em nossa volta, o sol, a lua, e ele vai citar tudo isso aqui, manifesta esse entendimento do Senhor. Só um Deus sábio, só um Deus sapientíssimo. Imagine que a ciência, depois de tanto estudo, não tocou nem na superfície dessa sabedoria, desse conhecimento que está expresso aí na criação, na natureza. Esse Deus, meus irmãos, que criou todas as coisas, por seu entendimento, esse Deus sapientíssimo, esse Deus que tem sabedoria infinita, ele criou todas as coisas, e essas coisas mostram a sua sabedoria. Diz o versículo 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, né? E estendeu a terra, como diz no versículo 6, versículo 7, aquele que fez os grandes luminares,
porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 8, o sol para governar o dia. Verso 9, a lua e as estrelas para presidir a noite. Então ele organizou tudo isso, ele fez tudo isso. Ele criou a terra, organizou a terra, criou as estrelas, o sol, a lua e as estrelas, criou os céus. Tudo isso ele fez por seu entendimento. Aqui então, meus irmãos, a Bíblia está colocando para nós o seguinte: vejam a bondade de Deus, vejam como esse Deus é bom. E como nós descobrimos essa bondade, nós observamos essa bondade. Lembrando de Paulo, Romanos capítulo 1, lembrando do Salmo 19, lembrando desses textos, enfim, inclusive este Salmo aqui, que mostram que nós podemos ver a bondade, a divindade do Senhor, a sua bondade, a sua benignidade na criação. Ele criou todas essas coisas, ele criou todo esse mundo, e ele mantém este mundo, né? Eu vou pular aqui para o versículo 25, porque está ligado a essa parte, né, da criação e da providência. O versículo 25 diz assim: o que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Então observe que esse Deus que criou com entendimento os céus, que estendeu a terra sobre as águas, verso 6, que fez os luminares, verso 7, que fez o sol para governar o dia. O sol tem o seu papel ali no dia para governar o dia, a lua e as estrelas para presidir a noite. Ele dá mantimento a toda a carne, ele dá mantimento a todos os homens, e podemos estender aqui, né, a todos os animais e a toda a criação. Enfim, ele mantém todas as coisas. Esse Deus, irmãos, como Paulo diz que nele nós existimos e nos movemos, ele é um Deus que nos criou, que criou todas as coisas e mantém todas as coisas. O único Deus. Qual é a criatura que faz isso? Qual é o Deus criado pelo homem que faz isso? Qual é o Senhor criado pelo homem que faz isso? Não existe. Na verdade são falsas. Lembrando de novo do Salmo 135, no versículo 15, as criações dos homens. Versículo 16 do 135, tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, não há respiro algum neles. Eles não podem fazer nada, meus irmãos. Eles não têm nenhuma ação, eles não têm nenhum poder. São invenções, são loucura. Pessoas viverem para o dinheiro, por exemplo, viverem para os prazeres, viverem para outras pessoas, viverem para o poder, viverem para a sua profissão. Tudo isso nós podemos dar exemplo aqui de tipos de idolatria. São coisas que na verdade não são deuses, mas que as pessoas vivem para elas, dedicam as suas vidas a elas, como se elas fossem deuses. Mas não foram essas coisas, essas criaturas, são coisas, ou são pessoas. Não foram elas que criaram o mundo, que criaram o homem, que mantêm o homem, que mantêm a humanidade, que mantém todas as coisas, que mantém toda a carne, que dá mantimento a toda a carne. Não são elas que fazem isso, são criaturas, irmãos. Então veja que a Bíblia está colocando aqui a loucura de alguém adorar e louvar essas coisas. Não façamos isso, mas aquele que é o nosso Criador e aquele que nos sustenta todos os dias, aquele que está nos sustentando hoje. Nós estamos aqui vivos hoje, nós chegamos aqui até esse local de cultos, porque Ele deu vida e deu tudo para nós. Então a Ele deve ser todo louvor, e mais, como eu falei na introdução, nós não devemos murmurar. Ele nos deu mais esse dia, Ele está cuidando de nós, e por causa da sua bondade, Ele é bom. Então esse Deus, a Ele deve ser o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós devemos professar isso de coração. Ele é o Deus verdadeiro e o nosso Deus, e a Ele devemos dar o louvor. Mas irmãos, o Salmo avança e ele coloca aqui a questão do Egito. Eu quero relembrar os irmãos o que tantas vezes na verdade nós já temos dito. O Antigo Testamento é promessa, o Novo Testamento vai cumprir essas promessas. O Antigo Testamento ele é tipológico, o Novo Testamento ele é antítipo, ele cumpre os tipos do Antigo Testamento, vou colocando uma outra linguagem,
O Antigo Testamento, ele apontava, ilustrava a redenção vinda com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então, o Egito, a libertação, quando Deus toca nos primogênitos, quando Deus tira o seu povo de Israel, quando Deus com mão forte faz isso, quando Deus divide o Mar Vermelho, ele vai citando tudo isso aqui, e Israel passa pelo meio dele sem ser atingido, quando ele derruba Faraó nesse mar, e o seu exército no Mar Vermelho, quando ele guia o seu povo pelo deserto, verso 16, quando ele fere grandes reis, e então ali o povo é estabelecido em Canaã, e ele vai tirando aquelas nações e aqueles reis poderosos como Sion, verso 19, como Og, rei de Bazã, verso 20, quando ele dá a herança, a terra deles, verso 21, em herança a Israel, verso 22, seu servo, ele está, meus irmãos, salvando o seu povo, redimindo o seu povo da escravidão. O povo era escravo no Egito, e ele redime, ele liberta, ele destrói os seus opressores, ele leva o seu povo, guia o seu povo até Canaã, ele expulsa os habitantes ímpios daquela terra, idólatras, e o povo toma por herança aquela terra que o Senhor Deus dá a eles. E mais, o que ele faz? Versículo 23, ele não os abandona ali. Esse versículo 23 provavelmente se refere, irmãos, ou profeticamente, né? Se foi Davi que escreveu este salmo, ou um escritor do salmo que tenha vivido depois do episódio, o exílio. Então o povo é humilhado no exílio. Veja o que diz no versículo 23, que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o Senhor liberta o seu povo do Egito, devolve, traz o seu povo de novo para a terra. Não esquece deles, meus irmãos. Eles são humilhados. Isso aqui, essa baixeza quer dizer essa humilhação pelos outros povos, mas o Senhor se lembra da humilhação deles, nunca esquece deles, nunca os abandona, e restaura de novo a sua terra. Irmãos, tudo isso aqui que ele vai descrevendo aqui como a obra de salvação e da redenção que o Senhor opera, libertados do Egito, tocar nos primogênitos, destruir o povo do Egito no Mar Vermelho e guiá-los até a terra prometida. E mesmo quando eles pecam e vão para o exílio, lembra-se da sua baixeza, da sua humilhação, e restaura-os de novo. Tudo isso aqui é o Deus da aliança. Então a primeira parte é o Deus Criador. Ele criou, ele sustenta todas as coisas, por isso devemos louvá-lo, ele é bom. Mas essa bondade de Deus se expressa nessa segunda parte, na aliança que ele faz com o seu povo. E veja, um povo que não é melhor que os outros povos, um povo idólatra, mas que Deus faz uma aliança com eles, e Deus não se esquece deles. Deus os pune, eles vão para o Egito, mas Deus os restaura de novo, e se lembra da sua baixeza. Versículo 23, Deus não esquece da sua aliança. Isso tudo mostra a bondade do Senhor. E veja que ele vai dizendo sempre, essa repetição, né? Repetição, repetição, repetição. Ele tirou do Egito o seu povo. Por quê? Porque a benignidade dura para sempre. Ele fez tudo isso porque a benignidade dura para sempre. Ele abriu o Mar Vermelho porque a benignidade dura para sempre. Um pouquinho antes, no verso 12, ele os tirou com mão forte, porque a benignidade dele dura para sempre. Ele derruba Faraó porque a benignidade dura para sempre. Ele está comprometido em abençoar o seu povo. Ele é bom, ele não falha na sua aliança. Ele guia o seu povo durante toda aquela caminhada no deserto, porque a benignidade dura para sempre. E ele expulsa os reis, porque a benignidade dura para sempre. E ele, quando o povo vai para o exílio, ele se lembra da humilhação deles, porque a benignidade dele dura para sempre. A redenção mostra a bondade de Deus. Então, se a criação mostra a bondade dele, ainda mais podemos dizer a redenção
desse povo. E aqui, irmãos, é o tipo. Aqui é o tipo. A igreja, vamos dizer assim, é o antítipo. Cristo é o Redentor, é aquele que já estava prometido aqui. E a sua igreja, o seu povo redimido, é exatamente esse Israel de Deus. Esse povo que estava sendo prometido ali já no Antigo Testamento, tipificado ali no Antigo Testamento. De fato, na Antiga Aliança, nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E a Antiga Aliança estava prometendo essa Nova Aliança. Esse Deus da Aliança, da Nova Aliança, é o mesmo Deus. Sabemos que nem todos de Israel eram crentes. Havia ali um compromisso de Deus com eles, na aliança antiga, que não tinha a promessa, a aliança antiga, de salvar todas aquelas pessoas, mas, evidentemente, os eleitos de Israel, daquele tempo antigo. Né? Como é que as pessoas foram salvas lá no Antigo Testamento? Como é que Davi, vamos lembrar de Romanos capítulo 4, como é que Davi foi salvo? Como é que Abraão foi salvo? Duas pessoas do Antigo Testamento que Paulo cita ali em Romanos 4. Porque eles creram. Jesus não tinha vindo ainda, mas eles, dentro da antiga aliança, tinha a promessa da vinda do Redentor e eles creram. Então tudo isso aponta, irmãos, essa antiga aliança, que Deus era fiel à antiga aliança, é o seu compromisso ali, dentro daquela antiga aliança, aponta para a nova aliança. E por que eu estou falando isso? Para dizer para os irmãos que hoje nós podemos ver essa bondade de Deus na nova aliança, assim como se via na antiga aliança. Então, quando o povo de Israel, nos salmos, eles cantavam e eles lembravam de todos esses episódios do Egito, da libertação, de todas essas coisas, e eles eram exortados a louvar o Senhor por causa disso em gratidão, libertação também do exílio e tudo mais. Eles estavam então lembrando desse passado, desses eventos já do tempo deles ali, e que eles viam a libertação do Senhor como evidência da fidelidade e da bondade do Senhor em relação à antiga aliança, mas isso apontava para as pessoas: olhem, vem a nova aliança, vem aquele tempo bendito, quando o Redentor virá. E isso dizia para o povo daquele tempo: esperem esse tempo de redenção que virá ainda, que estava sendo demonstrado na antiga aliança. O mesmo Deus Salvador do Egito traria o libertador do pecado, traria a libertação da nossa maior escravidão, que não é política como era nessa época, que não era uma escravidão de um ser humano colocando ali em servidão outro ser humano, mas a escravidão espiritual do pecado. E Cristo viria, meus irmãos, e as pessoas ali estavam sendo levadas, a mensagem do Antigo Testamento era: esperem, desde Gênesis 3,15, vem o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Mas hoje isso já aconteceu, né? Cristo já veio. Então, irmãos, assim como aquele povo ele era exortado a agradecer a Deus e a louvar a Deus por causa dos benefícios da antiga aliança, esperando a nova aliança, hoje nós devemos louvar o Senhor, porque o Senhor Jesus já veio, porque já está consumado, porque Ele já derramou do seu Espírito, porque os apóstolos pregaram, deixaram a mensagem apostólica, porque a igreja tem pregado essa mesma mensagem ao longo de séculos, porque a palavra chegou a nós, porque nós somos crentes, né? Nós estamos aqui, nós já fomos redimidos, já fomos libertos desse Egito, já fomos libertos por Cristo, porque Ele não esquece de nós, porque, como Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la. Ele não esquece da nossa baixeza, e tudo isso porque a sua benignidade dura para sempre, porque não tem um dia que a benignidade dele se esgota, porque se isso acontecesse, nós morreríamos. Porque nós dependemos dele, tanto no sentido de que ele cria e nos mantém fisicamente, mas no sentido de que ele nos salvou. Se a benignidade dele não perdurasse, nós iríamos para o inferno, não haveria salvação para nós. Mas ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, quando nós começamos a pensar nessas verdades,
e vemos que só o Senhor podia fazer isso, nós vamos dizer o seguinte, junto com o salmista: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. É por isso que ele encerra, como eu disse para vocês, no versículo 25 ele faz um retorno lá à questão do geral de Deus, né? Porque aqui nós temos o Deus provedor e o Deus redentor, e a obra mais geral de Deus que Ele opera, mesmo naqueles que não são seu povo, Ele dá mantimento a toda a carne, mas aí Ele volta a repetir o que nos diz o versículo 1, louvai ao Deus, só que tem uma modificação aqui, versículo 26, ao Deus dos céus, ao Deus que está acima de todas essas coisas, ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse Deus elevadíssimo, esse Deus dos céus, Ele é o Deus, irmãos, que cria e mantém tudo, o único Deus, o único Senhor, e é o Deus que nos redimiu, e a benignidade dele não se esgota, por isso que Ele cria, por isso que Ele mantém, por isso que Ele salva. Ele é bom, Ele é Deus, único Senhor, por isso nós devemos louvá-lo continuamente. Essa é a mensagem do Salmo. Eu queria encerrar com algumas breves aplicações, irmãos, até dentro daquilo que eu já, na verdade, tenho falado. Meus irmãos, por que temos que louvar ao Senhor, enfim, e louvar a Deus todos os dias, nos levantar de manhã e com esse coração assim, meditar nisso aqui? Nós devemos levantar de manhã e pensar assim: por que eu estou vivo hoje? Por que eu acordei hoje? Por que eu ainda não morri? Porque a sua benignidade dura para sempre. Porque o Criador e tudo que está em volta de mim, tanto a mim como em tudo que está em volta de mim, esse Criador tem mantido, tem sustentado, tem dado mantimento a toda a carne. Então, todas as vezes que nós levantarmos, irmãos, devemos lembrar disso. Devemos lembrar que o Senhor está nos dando vida, porque a sua benignidade dura para sempre. Que Ele é bom, que Ele nos sustenta na sua bondade, nos dá vida. Isso mostra que Ele é bom. E Ele é o único Deus, que ninguém pode fazer, só Ele. Ele é o único Senhor, só Ele pode fazer isso, Ele tem feito isso. Mas mais ainda, irmãos, você é um cristão? Você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador já? Então você está redimido da sua escravidão espiritual, que é pior do que a escravidão do Egito. Você estava preso e amarrado como escravo da carne, do mundo e do diabo. E o Senhor Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho para redimir você, para libertar você, para quebrar essas cadeias. Ele fez isso. E você é um pecador. Você às vezes cai e falha, mas Ele não esquece de você. E Ele vem e te salva, e te restaura, e te tira daquele pecado novamente, e te levanta, e nunca deixa de se lembrar de você, conforme o versículo 23, o que se lembrou de nossa baixeza, de nossa humilhação. Deus tem feito isso por nós, irmãos. Isso Ele vai fazer até o final, até nós chegarmos no final da nossa peregrinação. Então não há motivo de nós murmurarmos, mas nós devemos louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade tem se mostrado contínua, nunca se esgota em todas essas coisas que temos, em todas essas coisas, melhor dizendo, em que temos sido abençoados. Portanto, louvemos a Ele, a esse único Deus. Isso nos leva então a um outro aspecto da questão. Nunca murmuremos. Toda vez que nós murmuramos, que nós reclamamos, nós estamos indo contra isso. Nós estamos reclamando da providência, nós estamos reclamando
daquilo que Deus tem nos dado na verdade. Lembremos que mesmo as nossas lutas, nossos problemas, se nós somos servos do Senhor, até isso coopera para o nosso bem. Tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não murmuremos, irmãos, porque a murmuração é ir contra esse princípio. No final das contas, a murmuração é dizer que Deus não é bom. É dizer que Ele não é benigno, é dizer que a sua benignidade cessou. Isso não é verdade. Então, não murmuremos. Isso nos leva também a outro aspecto. Jamais atribuamos o que é dele, o que é para ele, que é o louvor, que é a gratidão, que é a confissão da sua divindade, da sua glória, de todas essas obras aqui, à criatura, seja qual for a criatura, seja uma pessoa que é muito importante para nós, mas nós devemos amar as pessoas como pessoas e nunca como deuses. E nós devemos tratar as coisas materiais, e as nossas profissões, e os nossos talentos, dons, e as nossas propriedades, enfim, tudo, irmãos, como coisas. E usufruir delas para a glória dele, e nunca adorar essas coisas, porque elas não são deuses, porque não são elas que nos sustentam, elas não podem nos salvar, mas o Senhor. E em último lugar, eu gostaria de fazer uma aplicação aqui que talvez não seja tão direta do texto, mas indiretamente. Quando nós fazemos isso aqui, louvamos a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre, nós estamos com a nossa vida mostrando que Ele é bom. Nós estamos mostrando que Ele é benigno. Quando nós vivemos louvando a Ele com os nossos lábios, mas não só com os nossos lábios, mas todo o nosso ser, toda a nossa vida, nós dedicamos a Ele, nós estamos mostrando para as outras pessoas que Deus é bom, que Deus é benigno. Nós estamos dando testemunho de quem é o Senhor. Nós conhecemos a Ele, nós passamos a fazer Ele conhecido das outras pessoas. É isso que nós devemos fazer. Mas quando um cristão murmura, reclama, ou quando em algum aspecto ele começa a deixar de louvar o Senhor para louvar qualquer criatura, isso apaga o testemunho do cristão. Então que nós possamos, irmãos, com os nossos lábios, nossa vida seja um culto que demonstre que Deus é bom. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração, honrar o seu nome, viver para Ele em louvor, porque Ele é bom, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre e tem se manifestado na nossa criação, providência e redenção. Deus seja louvado por nós. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Ele nos abençoe hoje à noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, esse salmo tão precioso que nós podemos meditar hoje à noite. Perdoa-nos as nossas murmurações, Senhor. Perdoa-nos por Cristo Jesus. Também quando em algum momento nós atribuímos o que é só do Senhor a qualquer criatura, nos dê graça para que nós possamos crescer no louvor, contemplar a Tua glória, a Tua bondade, divindade, senhorio, obras de criação, providência e redenção, a benignidade que dura para sempre. E assim, Senhor, possamos viver, honrar o Teu nome com os nossos lábios e viver a nossa vida, Senhor, em adoração contínua ao Teu santo, ao Seu bondoso nome, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.